Muito bem, meus amados, apenas para aqueles que nos visitam hoje, nós estamos caminhando na exposição do livro de Ageu, e hoje é a nossa quarta mensagem no livro de Ageu, e vamos continuar o capítulo 2, onde já temos começado na semana passada. E hoje, nessa quarta mensagem, estamos nessa caminhada bem curta, porque afinal de contas é um livro de apenas 38 versículos. E durante essa caminhada, irmãos, nós temos repetido este tema geral, que acho que não vai dar nem tempo de decorar, mas ainda assim, para que a gente possa guardar qual é a principal mensagem, o principal objetivo daquilo que Ageu trouxe há aproximadamente 2.543 anos atrás. Como a gente já viu nas outras mensagens, dá para saber exatamente quando Ageu trouxe as suas mensagens ali ao povo de Jerusalém, ao povo de Judá. Esse é o tema, irmãos, vamos ler a uma só voz? Vamos lá? A compreensão do plano redentivo de Deus deve determinar as prioridades nas nossas vidas. Em português mais coloquial, para onde Deus está apontando, a gente prioriza, organiza e aponta a nossa vida. Ok? Bem, vamos rapidamente, irmãos, ter uma introdução cronológica e outra temática que já vimos, hoje um pouquinho mais curta, para que a gente possa se situar, aqueles que não viram as outras mensagens, aonde nós estamos no livro de Ageu, ok? Bem, em 605 a.C., Nabucodonosor estabelece seu domínio político sobre Judá e sobre Jerusalém. Em 586, ele dá um basta às incitações à rebeldia de Jerusalém, o templo construído por Salomão é destruído e a maior parte da população é levada cativa para a Babilônia, onde esse cativeiro deve durar 70 anos. A Babilônia fica ali naquela região onde hoje é o Iraque. 539 a.C., a Babilônia cai e Ciro, o persa, conquista toda aquela região. No ano seguinte, em 38, ele emite um decreto permitindo que os judeus retornem à sua terra natal para reconstruir a sua capital e o seu templo. De um total de entre 2 a 3 milhões de pessoas que haviam sido deportadas, apenas menos de 50 mil, está aí o número, retornam aceitando a oferta de Ciro e retornam com os seus líderes, o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. 536, a reconstrução do templo é iniciada com o lançamento dos fundamentos, do baldrame, como a gente chama aqui no norte. 2 anos depois, 534, a reconstrução do templo é interrompida. E assim ficará durante 16 anos, até que em 520 a.C., chegamos ao nosso texto, Ageu profetiza em nome do Senhor dos Exércitos. Bem, em termos do andamento temático, irmãos, nós já vimos as 3 primeiras partes. Vamos lá? Primeiro, um povo, pode virar aí, 1, 2, 3 e clique. Pronto. Primeiro, um povo derrotado. Capítulo 1, versículo 1 até o 11, temos a primeira profecia em 29 de agosto. Resumo, as suas casas, diz o Senhor, estão decoradas. A minha casa está devastada, como se fosse Deus falando. Na segunda parte, irmãos, nós vimos um povo determinado. Versículos 12 a 15 do capítulo 1. E aí é o resultado daquela primeira profecia, certo? Eles temeram o Senhor e obedeceram o Senhor. Seguindo adiante, já agora no capítulo 2, a terceira parte, um povo encorajado. Desencorajado. Bem que eu até estranhei o que eu acabei de falar. Desencorajado. Por quê? Aí eles recebem sua segunda profecia em 17 de outubro de 520. Primeira casa gloriosa e a segunda casa mais gloriosa ainda. Deus traz uma mensagem para o povo se animar novamente no meio da sua reconstrução. E aí, finalmente, irmãos, chegamos ao que vamos ver hoje, a quarta parte. Um povo contaminado. Capítulo 2, 10 a 19. Agora nós estamos em 18 de dezembro do ano 520. O limpo não purifica o que é impuro. O impuro não contamina o que é puro. A gente já vai ter um resumo, irmãos, aí direitinho disso tudo, através da nossa mensagem. Foi só para você daí fazer um panorama bem geral. É aqui que nós nos encontramos, irmãos. Nos 3 domingos anteriores, nós cobrimos a primeira e a segunda mensagens de Ageu. Hoje, o nosso texto nos leva adiante no capítulo 2, até a mensagem que aconteceu, como vimos, no dia 18 de dezembro do ano 520, cerca de 85 dias depois que a reconstrução do templo havia sido retomada. Por quê? Em resposta à primeira profecia de Ageu, cerca de todos esses anos antes, 60 dias antes que ele havia profetizado. E aí diz o nosso texto, meus irmãos, a partir
do versículo 10, que eu quero convidar todos nós a lermos a uma só voz, ok? Ageu capítulo 2, 10 até o versículo número 19. Dá uma olhada à sua direita e esquerda e vê se alguém precisa pegar aí uma carona com você para lermos juntos. Vamos lá? No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar no cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor: é o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente nos celeiros? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas, de hoje em diante, abençoarei vocês. Queridos, o passado possui um valor inestimável se for usado para aprendermos com os erros que aconteceram nele. O salmista escreveu que devemos ensinar aos nossos filhos a nossa história da fé, porque no caso que ele descreve no Salmo, então, diz o texto, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Isso é o Salmo 78, onde o salmista adverte a necessidade de contarmos à próxima geração a nossa história de fé. O passado, então, é um enorme alerta. Inclusive, um fato importante é que entre o nosso texto anterior e este de hoje, o profeta Zacarias também começa o seu ministério. Lembrando que o nosso texto está no 9º mês. Se você for lá em Zacarias capítulo 1, você vai descobrir que ele profetiza no 8º mês deste mesmo ano, o 2º ano de Dario, e aí ele traz seu alerta ao povo de Jerusalém. Ele, de novo, vai se preocupar que o povo cuide dos seus pecados, cuide dos seus erros, olhe para o seu passado. E se nós lermos os próximos versos que eu mencionei, nós vamos ver que exatamente ele está usando o passado como uma base para um alerta para aquele povo de Jerusalém, que ele era contemporâneo junto com Ageu. Ele escreve o seguinte, versículo 2: o Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Ou seja, nós temos abundante evidência, irmãos, do valor do passado, de lembrarmos do que fizemos e como o Senhor nos tratou, para que possamos refletir sobre o nosso presente. Isso exatamente, meus irmãos, está na nossa grande ideia da mensagem de hoje. O enunciado diz o seguinte: o erro das nossas prioridades passadas deve nos servir para advertência no presente. O erro das nossas prioridades passadas
deve nos servir para advertência no presente. Nós precisamos olhar para o passado, precisamos olhar para os nossos erros, olhar quais foram as reações, o tratamento do Senhor diante daquilo que nós fizemos e tomar decisões mais sábias para aquilo que estamos fazendo no nosso futuro. Ou seja, nas esteiras das mudanças provocadas pelas primeiras mensagens de Ageu, depois provavelmente também pelo começo da pregação de Zacarias, mais uma vez, o Senhor está tomando uma atitude preventiva para com o seu povo. Tomando uma atitude para prevenir que eles não retornassem aos caminhos que tinham causado a disciplina sobre a vida deles. As tarefas que recebemos de Deus não podem correr o risco de novamente perderem a prioridade em nossas vidas. Para tanto, o Senhor traz, por meio de Ageu, esses, vamos dizer, devocionais de checagem com o povo através do seu profeta. Ou melhor, poderíamos dizer através dos seus profetas, lá no distante ano de 520 a.C. Primeiro, irmãos, o Senhor começa com um exemplo de como podemos usar princípios das Escrituras para prevenir os nossos erros. Ou seja, mostrando, queridos, que quando nós erramos, não é porque nós não temos de onde tirar o certo. A palavra de Deus está aí, e mesmo o povo dos dias de Ageu, que tinha menos Bíblia, digamos assim, do que nós, tinha à sua disposição princípios embutidos na lei de Moisés, que eles poderiam tirar e aplicar à sua vida e saber a diferença entre o certo e o errado. Nosso primeiro ponto de hoje, irmãos, nos ensina o seguinte: os princípios das Escrituras fornecem entendimento para os nossos erros. Versículo 10 até o versículo 14. Os princípios das Escrituras fornecem entendimento para os nossos erros. Esse está do versículo 10 até o versículo 14. Queridos, como nós já apontamos, a profecia que nós temos diante de nós tem uma data certa de 18 de dezembro de 520. Novamente, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Mesmo com a mudança, irmãos, porque antes a descrição dizia através do profeta, para agora ao profeta, mesmo assim, Ageu se preocupa mais uma vez que os seus contemporâneos, que a sua audiência saiba que eles estão ouvindo algo vindo do Senhor, não é a opinião dele. Algo que, inclusive, irmãos, eu como pregador e qualquer pregador, eu creio, também deseja seriamente que as pessoas compreendam que, apesar da minha limitação, das limitações de pregadores, apesar de nós não sermos profetas como este homem aqui era, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós lemos a própria Bíblia, ou quando nós somos submetidos a qualquer tipo de ensino, nós precisamos ter a seriedade que o Senhor tem com a sua palavra e tremer diante da sua palavra, como ela que tem autoridade. Quando nós passamos pela exposição de Tessalonicenses, alguns meses atrás, nós lembramos que dos elogios que Paulo fazia àquela igreja é que eles receberam a palavra dele e de Silas e de Timóteo, não com palavra de homens, mas com palavra de Deus. Ou seja, eles sabiam que estavam diante de homens falhos como eles sabiam que estavam diante de homens limitados como eles, mas eles tinham noção, eles tinham percepção de que era Deus que estava falando àquela igreja. Bem, recebendo então como palavra do Senhor, no verso 11, essa mensagem é direcionada na forma de perguntas que são feitas, na verdade, aos sacerdotes. Nós podemos entender, meus irmãos, que o Senhor direciona o seu profeta a fazer as perguntas aos sacerdotes, não apenas porque o assunto é referente à lei judaica. Então, eles não estão sendo consultados como especialistas, porque, na verdade, todo judeu deveria saber as respostas a essas perguntas. Apenas os sacerdotes, meus irmãos, contudo, tinham a função e autoridade para determinar se algo estava certo ou errado, segundo a lei, dar uma sentença de veracidade sobre alguma coisa. E toda a população, depois que eles ouviam aquilo, seguiam a direção do sacerdote. Por exemplo, quando alguém era curado de lepra, o que Jesus fez? Lembra disso? Jesus cura o leproso. O que ele faz? Vai ao sacerdote se apresentar, leva a tua oferta, porque o sacerdote tinha que dar o selo do imetro sacerdotal. Está curado mesmo. E é isso que está acontecendo aqui. Deus usa a autoridade que ele mesmo deu aos sacerdotes do Antigo Testamento para que eles dessem a resposta e o povo pudesse ouvir e pudesse aprender o que Deus desejava ensinar. E qual era este ensino? Qual era o objetivo dessas perguntas? Ageu usa aqui, meus irmãos, uma ilustração, um tipo de parábola,
para mostrar que é sempre mais fácil espalhar contaminação espiritual e impureza do que espalhar santidade e virtude. Contaminação é mais fácil do que higienização. Deixa eu explicar de certa maneira. Se você pegar um copo de água limpa, certo? Como este aqui, e você colocar apenas uma única gota tirada de um esgoto, uma gotinha só, você ainda bebe? Não, porque a água agora não é mais desejável. Ela podia ser, meus irmãos, aquelas lá italianas e tal, aquelas que vêm naquela, né, que paga 10 euros por uma... Pode ser o que for. Botou uma gotinha de esgoto, ninguém mais vai, pelo menos ninguém sem consciência, né? Apesar que no mundo tem doido para tudo, mas enfim. O ponto aqui, meus irmãos, é que a contaminação é fácil. Agora, se eu pegar o contrário, e eu pegar um copo de água de esgoto e colocar muita água ali, pura, limpa, cristalina, você ainda assim não tomaria, porque o copo está contaminado por aquela água que estava ali antes. É esse o ponto. E como é que o Senhor comunica isso dentro da lei mosaica? Olha lá, verso 12, olha na sua Bíblia. Vem a primeira pergunta. Se alguém levar carne consagrada na borda das suas vestes, seja dobrando as suas vestes, colocando carne consagrada ali dentro, e essas vestes tocar um pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou azeite, ou qualquer outra comida, isso ficará consagrado? Em outras palavras, meus irmãos, as vestes estão sendo usadas para a carne consagrada, para a oferta e para o consumo dos sacerdotes. Elas possuem o poder automaticamente de santificar outros alimentos que tocassem nela? Ou seja, algo santificado, consagrado, tem o poder de purificar outras coisas para serem também santificadas e consagradas na lei lá? Não. É a resposta direta, essa é a sentença correta dos sacerdotes. Porque aquilo que foi consagrado não tem poder para transferir essa santificação. E aí ele vem para o segundo argumento, a segunda pergunta. E aí no verso 13, o Senhor manda essa segunda pergunta, segunda consulta aos sacerdotes. Acompanhe. Se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Em outras palavras, se alguém tocar em um corpo morto, todos sabemos que essa pessoa está impura. Mas, se ele depois tocar em um desses outros alimentos, a impureza é transferida? O que os sacerdotes responderam, irmãos? A sentença correta deles foi sim, ficará impura. Ou seja, a contaminação é passada adiante, mas a santificação não é. Bem, ilustrações interessantes, até um pouco difíceis para nós que estamos fora do contexto da lei mosaica, mas qual é a mensagem aqui? No passado, irmãos, deste contexto, durante 16 anos de interrupção da construção do templo, eles se iludiram de que estivessem bem simplesmente porque haviam retornado para a terra prometida, eles haviam feito o mínimo necessário para se estabelecer novamente na terra dos seus antepassados. Inclusive, irmãos, se você voltar lá no livro de Esdras, contemporâneo de boa parte de tudo que está acontecendo aqui, ele registra que quando eles chegaram, eles já tinham retomado os sacrifícios. Não havia templo, havia tudo em ruínas, certo? Eles iam recomeçar, mas eles primeiro já restauraram o altar para começar os sacrifícios. Diz o texto, quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, que é Josué na verdade, filho de Josadaque e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel e seus companheiros, começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Que bom! Para um leitor desatento, meus irmãos, isso aqui está maravilhoso. Gente, eles voltaram pegando fogo. Eles voltaram realmente querendo fazer a coisa certa. Mas, irmãos, nós temos visto desde o começo que a ordem não foi volta para Jerusalém e constrói altar. O altar era o óbvio. É óbvio que eles tinham que construir o altar. Era óbvio que eles tinham que retomar os holocaustos. Mas qual era, irmãos, a missão da volta para Jerusalém? Reconstruir o templo. Isso estava, inclusive, irmãos, com certeza, soberania de Deus, no decreto de Ciro. Este era o objetivo. Então, nada do que eles fizeram compensava o fato de que, logo no capítulo seguinte, eles interrompem a construção do templo, eles interrompem aquilo que Deus havia ordenado e se manteriam em desobediência por 16 anos.
Ou seja, irmãos, o pecado de desobediência deles contaminavam quaisquer sacrifícios ou outros gestos de adoração que eles estivessem realizando todos aqueles anos. Agora, olhe na sua Bíblia o verso 14, Deus vai dar a sentença dele depois da resposta dos sacerdotes. Alguns entendem, irmãos, que o Senhor aqui está falando de algo novo. Outros entendem que o Senhor estava falando apenas do passado, do que acontecera antes deles terem ouvido e atendido a primeira mensagem de Ageu para retomar a construção do templo. Porém, eu creio, meus irmãos, que esse verso 14 nos permite entender que a preocupação do Senhor é que eles não se iludissem que a obra do Santo Templo em Jerusalém seria o fim dos seus problemas com os pecados que desagradavam ou haviam desagradado o Senhor durante todo aquele tempo. Eles haviam tomado um passo de obediência fundamental, extremamente importante, mas não era tudo. Eles estavam tocando o que era puro, mas isso não os tornaria automaticamente puros. Muito pelo contrário, eles correriam o risco de contaminar tudo com seus pecados se não tomassem cuidado da pureza em suas vidas de forma geral, como eles não haviam cuidado nos anos anteriores. Eles poderiam retornar aos seus caminhos. É por isso que o Senhor diz, é o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Ou seja, olhem para o que vocês fizeram no passado e não repitam o mesmo desrespeito com as coisas consagradas a Deus e principalmente com a obediência ao Senhor. Fato é, meus irmãos, que é claro, nós não estamos no mesmo contexto da antiga aliança, nós não estamos em um contexto onde alguma coisa vai ser pura ou impura, não existe objetos sagrados na nova aliança, certo? Não tem o violão sagrado. Aí se eu pegar esse violão e for lá na minha casa tocar um chorinho, aí um raio do céu cai na minha cabeça, isso não existe na nova aliança. Mas o ponto, irmãos, é que quando nós servimos ao Senhor, nós precisamos entender que não adianta o que fazemos se o nosso coração não está verdadeiramente andando com o Senhor. Se a nossa vida não está ajustada com Ele. Sendo, meus irmãos, a reunião da igreja uma vez por semana, né, domingo, nós corremos o risco de achar que o domingo é tão especial, que é nele que eu tenho que me consagrar, enquanto todo o resto da minha vida durante a semana é como se simplesmente o Senhor muitas vezes nem sequer existisse. O fato, irmãos, é que a nossa luta com o pecado, ela é séria. Ela é, na verdade, desleal. Ela é desleal primeiro com a carne e o pecado porque nós temos o poder do Espírito Santo ao nosso lado. Nós temos a nova vida que recebemos de Cristo. Mas ela também é desleal de uma forma ruim. Porque eu e você, irmãos, infelizmente temos esta ligação doentia com a carne e com o pecado. Apesar de tudo, irmãos, essa é uma daquelas relações abusivas, doentias, tóxicas, que nós precisamos definitivamente fugir dela, nos afastar dela e não agir conforme ela deseja. Temos que olhar para a nossa vida, irmãos, e saber se nós temos vivido, como Paulo vai dizer aos Gálatas, andando pela carne ou andando pelo Espírito. É fácil andar pelo Espírito. É fácil andar de forma que aparenta a santidade, irmãos, quando nós estamos aqui, com roupa de domingo, em um lugar separado para tanto. Mas o nosso real desafio começa quando nós cruzamos aquela porta. Quando nós vamos para os nossos lares, onde provavelmente algumas máscaras são retiradas. Quando nós vamos para o nosso trabalho, quando nós temos chefes que não nos tratam como deveriam, ou nós temos funcionários que não nos respeitam como deveriam, quando as coisas não são ideais, nós precisamos questionar como tem sido o nosso comportamento. É lá, meus irmãos, que a nossa adoração é embasada, é justificada por um procedimento que bate com aquilo que nós temos tentado oferecer ao nosso Deus. Precisamos entender também, irmãos, que a palavra de Deus é uma arma poderosa para que possamos crescer em entendimento sobre os nossos erros. Nós precisamos da palavra de Deus como um espelho que mostra a realidade da nossa vida. Precisamos dela também, irmãos, como um microscópio que nos faz enxergar o que não conseguimos ver a olho nu, sem uma visão espiritual. E através da palavra que nós somos revelados a nós mesmos o tempo todo. Para aqueles que têm acompanhado e participado de aconselhamento de outras pessoas, aconselhamento bíblico, frequentemente nós vemos as pessoas terem seus olhos abertos para enxergarem e entenderem processos pecaminosos em suas vidas que não eram visíveis ou compreensíveis antes. E como é que isso acontece? Para que isso? Porque o aconselhamento bíblico genuíno, irmãos, lida com princípios espirituais da palavra em confronto com o nosso coração
e suas inclinações e suas intenções. Mostra os intentos, como o autor de Hebreus fala sobre a palavra de Deus em Hebreus 4:12. Mesmo, irmãos, de forma geral, pode ser aplicado a todo instrumento pelo qual podemos aprender princípios das Escrituras. A leitura da própria palavra, o tempo devocional, um bom livro, uma boa música realmente cristã. O que Deus deseja através disso tudo é dizer: deixa eu colocar um holofote sobre a sua vida. Às vezes, inclusive, Deus vai colocar o holofote e vai mostrar coisas boas. Olha as bênçãos que têm sido possíveis ser enxergadas na sua vida. Mas às vezes o holofote vai mostrar coisas que nós gostaríamos que estivesse no escuro, que não estivesse tão claro para as outras pessoas. As atitudes do povo de Jerusalém apontam para um erro na prioridade deles no passado. Eles precisavam entender isso e compreender como isso traria para eles uma deficiência na sua vida. E qual era esse erro, meus irmãos? Provavelmente eles haviam se afastado progressivamente da palavra do Senhor. E aí eu lembro, irmãos, do conselho que Moisés dá a Josué. Lá em Josué capítulo 1, ele diz: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu posso afirmar, irmãos, sem sombra de dúvida, por um princípio da palavra, de que quanto mais eu me afasto deste livro, provavelmente os erros se multiplicarão nas minhas escolhas, nas minhas decisões, no meu dia a dia. E certamente isso foi fato na vida do povo de Deus. Alguns dias atrás, meus irmãos, nós conversávamos e o irmão alertou sobre ser um pouco simplista quando conversando com alguém. Uma das minhas primeiras perguntas diante dos problemas que a pessoa está enfrentando é perguntar: como está a sua vida com Deus? Eu concordo, isso não é o limite de tudo aquilo que se pode conversar tentando ajudar alguém na sua vida espiritual. Mas os irmãos concordam comigo que é interessante como nós queremos às vezes buscar aconselhamento, buscar ajuda de alguém, de um pastor, de um irmão, tanto faz, mas nós não queremos fazer o trabalho de casa. Nós queremos ir conversar com essa pessoa e ela vai dar um conselho mágico ou em alguns círculos fazer uma oração forte e a minha vida vai automaticamente sair do buraco. Não funciona assim. Nem sequer o próprio Deus pensa assim. Ele avisa o seu servo no texto que nós acabamos de ler: medita neste livro de dia e de noite. Pastor, mas eu participei da leitura no ano passado. E daí? Eu fiz devocional todo ano passado, todo dia. Eu tenho que fazer esse ano também? O que é engraçado, meus irmãos, é que a ilustração mais simples e mais até bobinha que a gente pode fazer com isso é: você vai comer hoje? Porque nós alimentamos o nosso corpo. Mas não compreendemos, irmãos, o quanto que a palavra é, de fato, alimento para a nossa alma. E nós precisamos disso a cada dia, isso fica claro nas Escrituras. Se o povo de Jerusalém estivesse se mantendo, meus irmãos, meditando nos princípios que estão, inclusive, por trás dessas leis cerimoniais do Antigo Testamento, é muito provável que eles teriam se despertado mais cedo para os seus erros nesses 16 anos. E não era só isso. Eles poderiam ter meditado na palavra dos profetas, nos salmos, há tanta coisa que eles poderiam ser acordados para o que eles estavam fazendo de errado. Porém, não temos máquina do tempo. Nossos erros, nossos equívocos, nossos pecados do passado não podem ser mudados. Diante deles, meus irmãos, nós só temos duas coisas que nós podemos fazer. Nós podemos nos arrepender e sermos perdoados, e também podemos aprender com eles para não voltar a eles e entristecer o nosso Deus novamente. É para isso que o passado serve. Ou seja, utilizamos o passado para aplicar ao presente e para influenciar o presente com essa dupla utilidade, que vai ser inclusive exatamente aquilo que Deus vai começar a falar a partir do versículo 15, no nosso segundo ponto. Segundo lugar, meus irmãos, a disciplina dos nossos erros passados serve como alerta no presente. Versículos 15 até o versículo 17. A disciplina dos nossos erros passados serve como alerta no presente. Depois, irmãos, de deixar claro que a desobediência do povo havia tornado impuro a tudo o que eles faziam naquele tempo de desobediência, o Senhor continua chamando-lhes a atenção. E pela terceira vez, ele usa a fórmula que vimos no capítulo 1, versículo 5 e versículo 7. Coloquem o seu coração
no seu caminho. E ele o faz para que perceba a mudança que está acontecendo no presente. O texto diz: agora preste atenção, de hoje em diante reconsiderem. Preste atenção neste momento na sua história com Deus e percebam a diferença. É o que o Senhor está dizendo aqui. Primeiro, irmãos, ainda no verso 15, lembrem do tempo da desobediência e como vocês viveram, é que está dizendo o Senhor. Mais uma vez, irmãos, o valor imenso do passado é trazido pelo Senhor. Ele relembra os anos antes da retomada da construção do templo, ou seja, os anos de desobediência, e desafia que eles relembrem em que condições viveram, especialmente nos últimos tempos, antes que a pregação de Ageu havia começado a provocar a mudança no povo. E como que eles viviam, irmãos? E aí nós temos, irmãos, um pequeno retrato, que com certeza ainda é parcial, do que havia acontecido por disciplina do Senhor. No verso 16 diz que eles perderam 50% da colheita de trigo. 50%. Eles haviam perdido também, irmãos, 60% da colheita de uvas, de onde, é claro, faziam o vinho. A quebra da safra, meus irmãos, não é algo incomum. Mas, primeiro, esta era uma perda muito maior do que o normal. E segundo o Senhor assume e diz no verso 17, a autoria da safra, da quebra da safra, foi dele. Leia comigo o texto. Eu destruí o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo. Ou seja, meus irmãos, Deus poderia ter destruído 100% da safra. De uma maneira misericordiosa, ele toca na economia do povo de Jerusalém para chamar-lhes a atenção, para servir de disciplina, para que eles acordassem, mas não destrói tudo. Apesar que o texto diz, eu destruí todo o trabalho, na verdade o Senhor havia feito apenas parcial nessa destruição. Na natureza, meus irmãos, há situações realmente climáticas que são fruto de um planeta como o nosso, que está debaixo da maldição do pecado, de uma criação que está debaixo da maldição do pecado. Isso faz parte da nossa vida. Às vezes há uma temperatura muito baixa no sul e queima as plantações, as secas e outras coisas. Porém, o nosso Deus é o Senhor da terra, do céu e do mar. Ele é o Deus que controla a natureza, como lhe apraz. E ele havia feito isso no Egito, quando lançou saraiva, ou seja, granizo do céu. E aqui, meus irmãos, ele faz a mesma coisa que ele havia feito na 7ª praga no Egito. Veja, meus irmãos, que não foi lá no Egito um acontecimento natural. Deixa eu relembrar para vocês, Êxodo 9, 18. Antes de acontecer, Moisés mandou mensagem para Faraó, Deus mandou mensagem para Faraó através de Moisés, melhor dizendo. Amanhã, a esta hora, já pensou? Está programado. Obviamente, o fenômeno natural aconteceu por razões sobrenaturais. E aí diz o texto, amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. E quem está falando aqui com o Faraó? O Senhor. Ou seja, aqui nos dias de Ageu, voltando para o nosso texto, o Senhor está falando que, mais uma vez, esses meios naturais aconteceram de forma sobrenatural. E, meus irmãos, para uma sociedade agrícola, de economia agrícola, tais perdas foram catastróficas. Não havia comida para todo mundo, não havia como negociar com outros povos para poder comprar ou trocar por aquilo que eles necessitavam. Eles estavam num momento muito difícil. Mas eu ainda quero destacar, meus irmãos, algo mais tremendo. Por que alguém pode argumentar que, apesar de impressionante, esses são exemplos do Senhor destruindo por meio da natureza? Isso é fácil. É só chover demais, é só chover de menos. Claro, meus irmãos, que se alguém disser que isso é fácil, é óbvio, ele esqueceria que o Senhor também controlava a natureza para o bem, para abençoar o seu povo. Quando nós chegamos lá, meus irmãos, no texto de Levítico, capítulo 25, o Senhor estabelece o ano sabático. O que era o ano sabático? O povo poderia plantar durante 6 anos. E no 7º ano, a terra precisava descansar. Literalmente, você não poderia plantar nada, porque a terra estava esgotada dos seus nutrientes. O nosso Deus, o Criador, que sabia de tudo isso, ele ordenou que o seu povo deixasse a terra descansar um pouco. E aí nós lemos o seguinte, irmãos, deixa eu mostrar para vocês, Levítico capítulo 25. Pratique meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra.
Então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. E olha só, versículo 20. Vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos, nem fizermos a colheita? Saibam, diz o Senhor, que eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. Ou seja, Deus estava dizendo, se vocês não obedecerem, esse mesmo Deus, irmãos, que destrói as colheitas, eu vou dar uma colheita a vocês 3 vezes maior. E vocês vão poder guardar até que a outra parte, o outro contar de 7 anos começasse. É isso que o Senhor falou aqui. O Senhor, de forma sobrenatural, controlava a colheita, dando uma super safra no 6º ano para o seu povo. Em tudo isso, meus irmãos, diante de tamanha demonstração do poder e controle do Senhor, o povo deveria compreender como seus pecados não eram sem consequências. E precisavam aplicar isso às suas vidas. O Deus que havia prometido bênção e prosperidade era o mesmo Deus que agora havia pesado a sua mão sobre eles. E, meus amados, o mesmo vale para nós. Porque a pior coisa que o passado ensina nesse texto está no final do verso 17. Mas vocês não se voltaram para mim. O povo de Deus demonstrou um coração obstinado. O coração obstinado, meus irmãos, é aquele que quando disciplinado, quando provado, quando sofre, em lugar de se submeter, ele se endurece. As dificuldades, quer sejam por causa do pecado ou não, têm como objetivo nos humilhar para que possamos nos submeter ao Senhor. Inclusive nós vimos isso hoje na nossa EBD, lembrando o texto de Deuteronômio 8,16. E o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Ou seja, meus irmãos, eles tinham da parte de Deus a prova, mesmo sem estar relacionado ao pecado, a dificuldade para que eles dependessem do Senhor, para que eles se humilhassem diante do Senhor. Porém, meus irmãos, infelizmente, nem sempre acontece assim. Nós precisamos orar para que o Senhor nos dê corações quebrantados e não corações obstinados. Que possamos ver o amor do nosso Deus tanto em seu cajado, como também, meus irmãos, em sua vara como pastor. Que possamos aprender com o passado e viver um presente diferente. Se a disciplina nos aponta para essa realidade do amor do nosso Deus e alertando para aquilo que aconteceu, nós precisamos examinar o nosso presente, examinar as nossas vidas. O que eu preciso andar mais dentro da vontade do Senhor? Não sei por que você, ou o que você essa noite está passando. Talvez você já é convertido há muito tempo, já anda com o Senhor há décadas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus não negocia com a nossa vida. Se Ele tem um propósito, se Ele tem um objetivo, se Ele tem um padrão para nós, Ele vai exigir de nós este propósito, este padrão, este objetivo para nós. Assim como com o povo de Israel havia normas e regras para andar com Deus que os havia escolhido. O Deus que nos chamou por sua própria graça e misericórdia, nos ama, é misericordioso, é verdade, é gracioso, mas a palavra de Deus deixa claro que com Deus não se brinca, ou nas palavras de Paulo, não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Precisamos examinar, irmãos, as nossas vidas. Como eu falei, não num culto de domingo. Não daqui a algumas semanas, quando nós vamos estar ali num retiro, numa bolha, num acampamento de carnaval. Todos os irmãozinhos ali, mesmo aquele irmãozinho que ronca na rede do lado. Aí você perdoa em nome de Jesus. Uma maravilha. É um pedacinho do céu. Pelo menos nos 2 primeiros dias. No terceiro já começa a ficar um pouquinho diferente. O ponto aqui, meus irmãos, é que a nossa vida é provada, de fato, é amanhã de manhã, na segunda-feira. Como é você no seu trabalho? Como é você na sua casa? Como é você nas diversas funções que o Senhor soberanamente tem lhe colocado em nossa sociedade? Que Deus nos use, meus irmãos, compreendendo que quando sofremos disciplina no passado, precisamos aprender com essas lições para que o nosso presente seja bem diferente. Se a disciplina nos aponta para a realidade da nossa desobediência e suas consequências, existe algo que aponta para o outro lado, para o lado oposto.
O Senhor termina o nosso texto destacando a nova realidade do povo neste momento em que atentaram para a palavra do seu profeta e passaram a obedecer. Os tempos são outros. Há uma mudança no final do nosso texto. E essa mudança, meus irmãos, também é real na nossa vida, também é bem-vinda na nossa vida. Terceiro e último lugar, irmãos, versículos 18 e 19. A bênção diante da obediência reforça o quanto os erros passados não valeram a pena. A bênção diante da obediência reforça o quanto os erros passados não valeram a pena. Quando nós entramos nesse texto, meus irmãos, eu preciso lembrar, é claro, da parábola do Senhor sobre o filho pródigo. O filho gastador. Esse é o significado da palavra pródigo. E você conhece a história. Ele se cansa de ser subalterno, ser segundo na casa de seu pai. Ele pede a sua herança. Ele desperdiça a sua herança. E lá, quando ele não tem mais nada para comer, deseja até comer comida de porcos, ele diz: meu pai e seus trabalhadores estão lá e todos estão muito bem, e eu estou aqui vivendo com porcos. Voltarei e eu me humilharei e direi ao meu pai: não sou merecedor de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Esse texto, meus irmãos, mostra um jovem que fez escolhas erradas, cuspiu no prato que comeu, como se diz, mas foi alcançado pela misericórdia de Deus e deseja retornar em arrependimento. Mais interessante, meus irmãos, é que a humilhação, ou na humilhação, o que se destaca na vida desse jovem é a sua constatação de merecimento. E ele está certo. Ele não merecia o perdão do seu pai, ele não merecia uma posição, a mesma posição que ele tinha antes, e ele pede humildemente que seja apenas um subalterno, um trabalhador, e não mais um filho. Mas, meus irmãos, não é assim que a história termina, não é verdade? Como o Estênio Marços canta tão maravilhosamente na sua canção, Fim de Tarde no Portão, como o canto, aquela outra banda que eu me esqueci o nome agora, Canto Vida, não, esqueci, também, Canto Verbo, exatamente, como o Canto Verbo canta tão maravilhosamente na sua música, músicas que retratam a emoção daquele pai que está olhando para o caminho e vê aquela figura magra, mal vestida, suja vindo, e diz o quê? Põe condições? Não. Se joga no pescoço do seu filho, o beija, coloca o anel no seu dedo, e como diz a letra, justiça, graça, misericórdia. É isso que está aqui, meus irmãos. E ele é restituído à posição de filho. Porque eu fiquei pensando, meus irmãos, quantas vezes o povo de Israel viveu este ciclo? Desobediência, disciplina, destruição, perda. Aí ele é alcançado pelo Senhor, pela palavra, pela disciplina, por tudo que aconteceu, inclusive no nosso texto. Na minha concepção de justiça, o que Deus deveria fazer é assim: tá legal, mas não vou lhe dar o que você tinha antes. Eu não vou lhe abençoar como lhe abençoava antes, porque você já queimou a sua ficha. Você já queimou a sua chance. Mas não é isso que acontece no nosso texto. Porque eu quero convidar você, meus irmãos, a imaginar uma daquelas cenas dos filmes de devastidão. Tudo destruído. Tudo seco, com aparência de morte. Em muitos filmes esse cenário é até amaldiçoado. Alguma coisa aconteceu, algum ser maligno jogou uma praga, uma maldição, e está tudo, os rios estão secos, as árvores estão torradas, está tudo destruído. Alguma força chegou lá e fez isso. E nos filmes, irmãos, para contrapor, alguma outra força, agora do bem, vem, destrói a força do mal e restaura a beleza do lugar. Não é assim que acontece? Alguém quebra a maldição. O nosso texto não é feito em Hollywood, graças a Deus. Em nosso texto, o cenário de seca, destruição e perda não é causado por alguma maldição de algum demônio ou força do mal. Aquilo que havia sido feito pelas mãos do Senhor por causa do pecado do seu povo estava diante deles. Ele havia operado, esperando que eles acordassem de sua desobediência, e nada. Ele os puniu quanto ao seu sustento, e nada. Mas, alegremente, que alegria, a palavra do Senhor havia alcançado seus corações e mentes, e o povo agora estava quebrantado e havia largado a dureza dos seus caminhos. E agora, a mesma força que havia devastado tudo, começa a devolver as cores,
a prosperidade e a vida. Uma coisa e outra feita pelas mesmas mãos do Senhor dos Exércitos. Porque é Ele que controla a nossa vida, irmãos. Esse nosso texto, meus irmãos, é uma maravilha, porque em lugar algum tem diabo. Porque não é só uma das falácias do povo evangélico de hoje. Está tudo bem, Deus abençoa. Está tudo mal, o diabo se levantou. Que diabo? Ele não ficou nem na ponta da cadeira, quanto mais se levantou. O Deus que lhe chama no RH é o mesmo Deus que lhe chama para baixar sua carteira no RH. Deus que lhe chama no RH para assinar a carteira é o mesmo Deus que lhe chama para dar baixa na carteira. O mesmo Deus que restaura a sua saúde é o Deus que talvez depois permitirá que outra coisa com a sua saúde aconteça. Esta nós vemos no nosso texto, meus irmãos, a centralidade, o controle de Deus sobre o destino, sobre o futuro do seu povo. Pastor, mas isso não é assustador? Por quê? Você preferia que fosse uma guerra cósmica e que nós nunca soubéssemos aonde nós estaríamos? Você preferia tipo um jogo de futebol que você fica torcendo e roendo os dedos? Quem é que vai fazer o gol agora? Não é o cenário, irmãos. Porque o que determina aqui não é o poder de um lado ou de outro, porque é o mesmo lado. É o Senhor controlando o futuro e abençoando o seu povo, o mesmo povo que ele havia disciplinado. Nós vimos Ageu relembrar que o castigo de Deus sobre Israel nos dias dele foi por causa da sua desobediência, por causa daqueles anos todos. Então, a mensagem segue dizendo ao povo que marque aquele dia e que olhe para quase 3 meses atrás, quando as obras foram retomadas. Eles deveriam, diante de tudo isso, novamente, reconsiderar. Coloquem em seus corações, pensem nisso, a mesma expressão que havia usado antes. Uma expressão, meus irmãos, que marca algo que eles não podiam deixar de prestar atenção, porque era realmente algo muito importante. E o que o Senhor está lembrando, irmãos? O que o Senhor está levando o povo a entender aqui? A seca recebida por disciplina divina já havia prejudicado a colheita daquele ano, ao ponto de seus celeiros estarem vazios e as árvores sem fruto. Versículo 19. Novamente, Deus relembra a dura realidade do passado, mas Deus segue, em segundo lugar, com seu objetivo, mostrando que aquela disciplina havia se encerrado. O texto termina, mas de hoje em diante, abençoarei vocês. Ou seja, diante da obediência renovada do povo de Judá e Jerusalém, o Senhor retoma o seu modus operandi, ou seja, o seu meio de agir, o seu modo de agir. Ele retoma a maneira preferida, a maneira prometida de agir com o seu povo, isto é, de nos abençoar. Então perceba, meus irmãos, você precisa tirar da sua mente aquela ideia de Deus que fica aí tentando computar os seus erros e acertos, fica dando estrelinha e demérito para você. Isso não é o caráter do nosso Deus. O Senhor sabe, meus irmãos, que nós jamais o obedeceremos, jamais o serviremos, jamais seremos consagrados de maneira integral, completa. Ele sabe que somos pó, Ele sabe de nossas limitações. Mas, meus irmãos, ainda assim, a simplicidade dessa lógica de Deus chega a ser humilhante. Eles não tinham que fazer grandes ritos, eles não tinham que fazer grandes cerimônias, eles não tinham que fazer um sacrifício em massa de dezenas de holocaustos. Apenas obedeceram aquilo que foi ordenado 20 anos antes, praticamente, quando eles saíram da Pérsia. Só isso. Então, a fiel obediência em retomar a construção possibilitou o povo novamente experimentar a bênção de Deus sobre a sua vida. O que isso diz para nós, meus irmãos? Deus não espera de você, querido, sacrifícios legalistas. Deus não espera de você grandes gestos. Deus espera de mim e de você um coração quebrantado. Um coração que vai amanhecer nessa segunda-feira, amanhã, como nós vimos hoje de manhã, reconhecendo a sua dependência do Senhor. Hoje de manhã nós falamos sobre a humildade versus o orgulho no lidar na vida com o Senhor. Reconhecê-lo como o centro, o dirigente, o Senhor absoluto da nossa vida. E reconhecer como Ele sendo aquele que traz os motivos e a verdadeira felicidade da nossa vida. Porque provavelmente você vai acordar amanhã e a sua agenda está pronta. Seus planos estão prontos. Mas nós precisamos, meus irmãos, colocar tudo isso debaixo da sujeição ao Senhor. E humildemente dizer, Senhor, é isso que Tu tens para mim? Esse é o roteiro, esse é o script que o Senhor tem para mim?
É isso que o Senhor tem planejado para a minha vida? Coisa que, inclusive, o apóstolo Tiago nos alerta tanto, né? Determinarmos a nossa vida, não se vamos fazer aquilo ou isso, mas se o Senhor permitir, se o Senhor desejar, e nos sujeitarmos, irmãos, dessa maneira ao Senhor, e seremos abençoados. Pastor, o senhor está dizendo então que se eu fizer isso, eu vou começar a colher bênção para tudo quanto é lado, posso até ficar rico? Não, não é isso. Porque esse é o nosso problema. A bênção de Deus é aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Hoje de manhã nós falamos sobre isso também. Muitas vezes a bênção de Deus, meus irmãos, vai estar bem longe daquilo que nós planejamos. Nós chegamos para Deus com o nosso projeto de vida, Senhor, está aqui, ó. Lembra que eu fiz hoje de manhã? É digital, Deus, coloca só aqui, ó. Pá, e vai tudo acontecer. A vida não funciona assim. Nossa vida com o Senhor não funciona assim. O que o nosso texto nos traz, meus irmãos, na verdade, é que a bênção diante da obediência vai ser a bênção da vontade de Deus se realizando na nossa vida. Para o povo de Jerusalém, claro, a coisa foi muito óbvia, a retomada da colheita. E para nós? Será que a nossa inconformidade com a vida, será que a nossa falta de alegria, nossa falta de contentamento, está vendo quanta coisa você está perdendo quando não vem na EBD? Falamos disso hoje de manhã também. Será que o nosso contentamento não está sendo como deveria ser? Porque eu tenho lutado entre o meu conceito de bênção, que não vale, e o conceito de Deus, e o que Ele tem para mim. Não é difícil, meus irmãos, imaginarmos no nosso texto que muitos consideraram, ou seja, levaram ao coração, sobre o quanto tempo perderam na desobediência. Ainda que a parte dura da disciplina de Deus tenha vindo apenas no final desse período de 16 anos, certamente isso foi a gota d'água de todo esse processo de endurecimento do povo. Porque o que acontece, meus irmãos, que quando nós começamos um processo de recusar a vontade de Deus, fazer do nosso jeito, isso nos leva a um caminho que vai nos afastando paulatinamente, progressivamente do Senhor. Mais do que apenas retomar a construção do templo, essa mudança no povo era necessária para que eles não começassem um novo período de dureza espiritual e afastamento de Deus por outros motivos. Quando acalentamos por muito tempo o pecado, quando acalentamos por muito tempo a desobediência, perdemos o bem-estar de um espírito de santidade e intimidade no relacionamento com Deus. E a recuperação, irmãos, nem sempre é tão rápida assim. Uma ilustração que eu posso dar sobre isso é quando você fica muito tempo sem fazer exercício físico. Às vezes por causa de uma gripe, às vezes por causa de viagem, às vezes por causa de uma lesão, um machucado, a gente tem que parar algum tempo de fazer exercício físico, não é verdade? Aqueles que estão acostumados. E aí você retoma. Você vai para a academia, ou vai para a sua bicicleta, ou vai para a sua caminhada, e você retoma o seu exercício físico. A primeira coisa que você percebe é que, enquanto você caminhava 10 quilômetros, você mal consegue fazer 3 e já está chamando a SAMU. Está quase morrendo. Ou se você levantava 20 quilos, você vai e diz, deixa eu começar com 5. E outra coisa que você percebe é que 24 horas depois você está tão doído, parece que você foi atropelado. Por quê? Porque você andou para trás. Por que espiritualmente seria diferente, irmãos? Nós perdemos discernimento. Perdemos intimidade com Deus porque perdemos tempo na desobediência. E precisamos ser tratados por Deus. Ele precisa mexer no nosso relacionamento com Ele. Eu creio firmemente, meus irmãos, que isso foi o que aconteceu com o rei Davi. O texto diz que no tempo em que os reis deveriam estar na guerra. Por que Davi não estava na guerra, meus irmãos? Porque o coração dele começou a ser orgulhoso. Eu não preciso mais disso. Eu sou o rei Davi. Eu não tenho que mais ir para a guerra. E aí você sabe o que aconteceu. Porque no mesmo texto, ele olha para o outro lado da rua e numa daquelas situações lamentáveis, existe uma oportunidade de pecado lá do outro lado da rua, com Batseba tomando banho. E depois, meus irmãos, de tudo isso, depois de toda a restauração, Natã, e você conhece a história,
Olha o que ele escreve naquele salmo maravilhoso, que é o Salmo 51, versículo 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Como assim? Já passou o Salmo 32, que é um salmo de confissão, já vem o Salmo 51. Peraí. Devolve-me a alegria, porque, meus irmãos, a primeira coisa que vai pela janela, quando nós perpetuamos, acalentamos o pecado e a desobediência, é a alegria da vida. Quando eu era pequeno, nós tínhamos um cântico que repetia o versículo do profeta: a alegria no Senhor é a nossa força. Né? E a gente repetia e tal. E eu era pequeno e ficava pensando assim: não entendi. Eu não tinha entendimento, maturidade, nem vida suficiente para entender aquilo. Hoje eu entendo, meus irmãos. O poder espiritual da nossa vida, enquanto muitos buscam aí nas vidas, né, de jejum e oração, que tem enorme papel e necessidade, está simplesmente em obedecer. Você pode passar a madrugada inteira em claro orando, mas viver uma vida inteira de desobediência, de nada serviu. Então, se o Senhor, meus irmãos, está apontando algo para nós, em qualquer área da nossa vida, nossa resposta deve ser isso. Para terminar, irmãos, voltando ao nosso texto, fica marcado em que, mesmo retomando a sua bênção sobre o povo, eles sofreram a perda por seu pecado e ainda se passaram 3 meses até que as coisas começassem a ser restauradas desde que Ageu havia começado a pregar. Em resumo, o pecado custa caro. E jamais, meus irmãos, o pecado nos paga mais do que ele nos cobra. Precisamos nos lembrar disso em nossas próprias vidas. Não podemos negar a Deus pela desobediência e esperar que tudo seja rapidamente esquecido e volte ao normal. Sem dúvida alguma, de forma imediata ao nosso arrependimento, o Senhor estende o seu perdão. Mas não devemos esperar que Ele nos dê suas bênçãos especiais de maneira livre, de maneira fácil. Não, meus irmãos, porque nós precisamos pagar algum preço ou pagar o direito de receber as bênçãos de Deus. Mas o Senhor faz isso, irmãos, como parte do seu processo para trabalhar as nossas vidas. Nós precisamos sentir a dor muscular dos dias parados, depois agora retornei ao exercício, não valeu a pena. Eu me afastei daquilo que me fazia bem e agora estou pagando um preço alto. Eu me afastei da vida de oração, me afastei da vida devocional, eu me afastei do crescimento com o Senhor, me afastei da obediência e agora o preço é alto. Mas, irmãos, pela misericórdia do nosso Deus, sempre há um caminho de volta. Pode ser um processo lento, doloroso para chegar à intimidade espiritual com Deus, como talvez antes desfrutávamos, mas o caminho existe. Quando caímos, para voltar por onde estávamos, precisamos voltar a buscar o Senhor em verdadeiro arrependimento e quebrantamento, em verdadeira obediência, em verdadeira fidelidade. Eu creio que a maioria de nós está familiarizado com a frase do filósofo e político inglês Edmund Burke. Um povo que não conhece a sua história está fadada a repeti-la. A mesma ideia, meus irmãos, se aplica individualmente a cada cristão. Precisamos olhar atentamente para o nosso passado e colocar os nossos corações no nosso caminho, como diz o texto, examinar o nosso presente à luz do que aprendemos no passado. Quais os erros, quais equívocos, quais pecados nós cometemos? Como fazer para não os repetir? Para terminar, meus irmãos, a nossa investigação de qual é a receita para tudo isso, pelo menos algumas convicções finais nós podemos tirar. Precisamos entender os princípios das Escrituras para enxergar os nossos erros. Primeiro ponto. Precisamos levar a sério o nosso Deus e a firme disposição dele, sim, em nos disciplinar. Segundo ponto. E precisamos compreender como não vale a pena arriscar em perder as bênçãos de Deus diante de pecados que custam caro e não valem nem perto daquilo que eles prometem. Diante disso, irmãos, o erro das nossas prioridades passadas deve nos servir para advertência no presente. Esse é o tipo de mensagem que muitas vezes serve apenas como alerta para a vida de alguns, mas para a vida de outros pode servir como um alerta presente. Meu irmão, se alguma área específica da sua vida
você tem tentado viver uma vida tanto com Deus como no mundo, hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia necessário para mudança. Hoje é dia de reconhecer o alerta do Senhor para que você coloque o seu coração nos seus caminhos. De Deus não se zomba. Aquilo que o Senhor tem, meus irmãos, de maneira tão graciosa nos dado, e detalhe, de maneira tão muito mais simples do que os nossos irmãos do Antigo Testamento. São para o nosso bem, são para a nossa proteção, são para a nossa bênção. Que você saia daqui hoje convicto de que você entendeu o que Deus deseja de você e que certamente está no seu caminho, no propósito de Deus, bênçãos, por causa da obediência que você tem demonstrado, determinado. Que Deus nos abençoe para tanto. Deus querido, muito obrigado porque a tua palavra, não apenas nesse texto, mas em tantos outros, é repleta desse mecanismo do Senhor usar os erros humanos como evidência da necessidade de arrependimento. Ó Deus, nós somos exatamente assim. Somos como aqueles que voltam às coisas que mais detestamos em nossa história. Ajuda-nos, Senhor, a compreender isso. Que a tua palavra venha trazer verdadeiro arrependimento à tua igreja hoje e a todos aqueles que ouvirem esta mensagem. Que nós possamos, ó Deus, levar o Senhor a sério. Viver uma vida de proximidade, de intimidade, que se traduz em obediência. Dá do teu Espírito a nós a cada dia, para que ao ler a tua palavra, os princípios de vida que ali estão, possam saltar diante dos nossos olhos. Que a eternidade fique gravada dessa maneira em nossas vidas, pela tua palavra. Para que, vivendo assim, possamos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus e experimentar aquilo que é a sua maneira preferida de tratar as nossas vidas, nos abençoando. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.